Oi, pessoal, aqui é a Virgínia. Você conhece a região sul do Brasil? Na última lição eu falei um pouco sobre a região sudeste e nesta lição você vai aprender um pouco sobre a região sul. Não saia daí! Nesta lição, você vai aprender um pouco sobre o clima, economia, cultura, culinária e o sotaque sulista. A região sul é a menor região do Brasil. Essa região representa apenas 7% do território brasileiro e 14% da população do país. Mas, apesar de ser a menor região, o sul do Brasil representa o segundo maior PIB, Produto Interno Bruto, do país. A região sul é formada por apenas 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quem nasce no Paraná é chamado de paranaense. Quem nasce em Santa Catarina é chamado de catarinense. E quem nasce no Rio Grande do Sul é chamado de gaúcho. É importante entender que essa região se desenvolveu de forma diferente das outras regiões brasileiras. Antigamente, o sul não era muito habitado e havia o risco de perda de território para outros países. Houve então um incentivo à migração. O governo brasileiro precisava de imigrantes na região e foi assim que os açorianos, os alemães e os eslavos e os italianos chegaram à região sul. Dizemos então que houve uma colonização de povoamento no sul, o que é bem diferente da colonização de exploração que aconteceu nas demais partes do Brasil. Então, quando você for visitar o sul do Brasil, você encontrará muitas comunidades eslavas, principalmente polonesas e ucranianas no estado do Paraná, comunidades alemãs espalhadas por toda a região, mas principalmente em Santa Catarina, como nas cidades de Blumenau, Pomerode e Joinville, e também muitos italianos nos 3 estados. O meu marido é de Joinville, por isso o meu sobrenome é Langhammer, um sobrenome alemão. Você também vai perceber que no sul há muitas pessoas com aparência europeia, pele clara, olhos claros, cabelo loiro. Isso é muito comum no sul, mas não é muito comum em outras regiões do Brasil. No Nordeste, por exemplo, a maioria das pessoas tem a pele morena, muitos afrodescendentes e o sotaque é muito diferente. Então, se você viajar do Sul ao Nordeste ou vice-versa, você vai ter uma sensação de estar visitando outro país. Eu nasci no Nordeste e me mudei ao Sul quando eu tinha 10 anos e eu tive essa sensação de estar chegando em outro país. As pessoas eram diferentes, o jeito que eles falavam era diferente, a comida e a cultura eram diferentes. A diferença é impressionante. Clima e vegetação. O Sul é, sem dúvida, a região mais fria do país. Com clima subtropical, é a única região que apresenta 4 estações relativamente definidas: a primavera, o verão, o outono e o inverno. As temperaturas são amenas na primavera e no outono, mas o verão pode ser muito quente e o inverno pode ser bem rigoroso, com temperaturas próximas a 0 graus Celsius nas regiões de Canela e Gramado, no Rio Grande do Sul, por exemplo. A região é formada por planaltos, serras bem altas e pelas pradarias, ou como são mais conhecidas, os pampas gaúchos. Temos também as florestas de araucária, que são únicas da região. Também não podemos esquecer que o sul tem um litoral bastante extenso com praias lindíssimas. Economia. Apesar de ser uma região pequena em termos de território, o sul do Brasil representa a segunda maior economia do país. A agropecuária tem uma presença forte na região, mas essa não é a principal fonte de renda da região sul. O setor industrial e o setor de serviços são os carros-chefes da economia sulista.
A segunda maior usina hidroelétrica do mundo, a usina de Itaipu, se encontra na região sul. A usina fica entre as cidades de Foz do Iguaçu, no Paraná, e a Cidade do Leste, no Paraguai, e pertence tanto ao Brasil quanto ao Paraguai. Também não podemos esquecer da importância do turismo na região sul. As cataratas do Iguaçu, no Paraná, e as praias de Santa Catarina atraem turistas de todo o país e do mundo. Florianópolis, a capital de Santa Catarina, ou Floripa, como é conhecida, só perde para o Rio de Janeiro e Salvador em número de turistas. A região serrana do Rio Grande do Sul atrai muitos turistas no inverno. Como a maior parte do país não tem inverno rigoroso, é comum muitos brasileiros viajarem para o sul para aproveitar o inverno quase europeu. A cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, também é o palco do maior festival de cinema do país, o Festival de Cinema de Gramado, que recebe turistas de toda a América Latina. Culinária. A culinária da região sul, assim como de todas as outras regiões, é uma grande mistura, mas podemos dizer que o sul tem maior influência europeia do que as outras regiões. O prato mais famoso do Paraná é o barreado, que é feito com pelo menos 2 tipos de carne cozidas até desmancharem, depois misturado com farinha de mandioca e servido com arroz e banana da terra. Também temos o pinhão e o arroz de carreteiro. A culinária do estado de Santa Catarina tem muita influência alemã. Pratos como Eisbein, joelho de porco, salsicha bock, chucrute ou sauerkraut e strudel são típicos da região. A região metropolitana de Florianópolis tem muitos pratos à base de peixe e frutos do mar, como a tainha e o pirão de mandioca. O Rio Grande do Sul é famoso por ser a terra do churrasco e do chimarrão. Assim como os argentinos, os gaúchos estão sempre tomando seu chimarrão, que é uma bebida quente à base de erva mate. Cultura. A cultura europeia é sem dúvida muito mais forte nessa região que em outras áreas do país. Ainda é possível encontrar comunidades onde se fala alemão ou italiano. Então, não podia ser diferente nas comemorações. Em Blumenau, Santa Catarina, temos a Oktoberfest, que é a maior festa alemã das Américas. No Rio Grande do Sul, temos a famosa Festa da Uva, na cidade de Caxias do Sul, que reúne até 50 mil pessoas por dia. Essa é uma festa que tem origem nas comunidades italianas da região, onde ficam as vinícolas do país. Sotaque e linguagem. Apesar de termos apenas 3 estados na região, cada estado tem um sotaque bem característico. Em algumas regiões do Paraná, o traço mais marcante no sotaque é a pronúncia do TE e DE, como em gente, cidade, no lugar de gente, cidade, que seria a pronúncia mais comum no restante do Brasil. Em algumas partes do sul, os 2 R's são pronunciados como um R, como em morro, correndo, no lugar de morro, correndo, que seria a pronúncia mais comum no restante do Brasil. Já na região litorânea de Santa Catarina, temos muita influência do português açoriano, então não se surpreenda se você tiver a impressão que está ouvindo português de Portugal. Uma característica importante da linguagem no Rio Grande do Sul é o uso do pronome tu com a conjugação do pronome você. Tu vai, tu acha, no lugar de tu vais, tu achas. Todo mundo fala assim, não importa o nível de escolaridade, faz parte do dialeto da região. É isso, gente! Espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre a região sul. É claro que existem muitas outras informações importantes que eu deixei fora desta lição porque seria impossível falar sobre tudo, mas eu espero que esta lição dê uma ideia a vocês sobre as principais características dessa região. Na próxima semana eu vou falar sobre a região Nordeste. Fique ligado! Você já esteve na região sul do Brasil? Onde você foi e o que você fez? Deixe um comentário abaixo com a sua resposta.
E se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!